Bom dia, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento aos estudos de arte. Faremos uma revisão das unidades 1 e 2 para o próximo simulado, ok? Então, se preparem que a gente vai começar. Hoje o tópico, então, da aula serão as unidades 1 e 2, sobretudo porque nós já estamos muito distantes desses conteúdos, né, que serão tratados no próximo simulado. Lembrando que a gente já está indo para a unidade 5, vai ser o tema, inclusive, da próxima aula. Então, é importantíssimo que nós retomemos o que a gente já viu até agora, para que vocês tenham mais segurança para fazer a prova. Além disso, a gente está bastante adiantado, o que possibilita, então, que tenhamos uma aula de revisão, ok? É, lembrando que essa etapa da aula é para vocês prepararem a apostila, né, que eu preciso efetivamente que vocês é, estejam com ela em mãos. Então vamos lá. A princípio, a gente viu então o capítulo 1, que era sobre ruptura, engajamento e crença. O que eu vou fazer é um comentário sobre cada um desses subtítulos, né, tratando efetivamente dos conteúdos mais importantes, não de tudo, porque não teríamos tempo hábil, né, para dar conta de 2 unidades, mas ainda assim eu penso que seja aqueles pontos que serão efetivamente tratados no simulado. A propósito da ruptura. Ora essa, que ruptura trata esse capítulo, ou essa unidade, quando começamos nossos estudos? Situamos, sobretudo no início do século XX, com uma ruptura que ela se dá com o século XIX, que apregoava uma arte mais tradicional. Então, há uma ruptura da arte do século XX a um preceito tomado como tradicional do século XIX. O que quer dizer isso na prática? Uma arte mais experimental, menos voltada à realidade, isso, e, sobretudo, mais ligada à própria produção artística e menos à realidade. Então, o que a gente está chamando aqui de luta entre o antigo e o moderno é essa batalha que se dá entre pintores, escritores que queriam, manter um padrão estético consolidado já, e outros que queriam, algo mais experimental. Nesse sentido, eu recomendo que vocês dêem uma olhada naquele esquema que a gente fez, né, da arte realista como janela para a realidade, arte moderna como aquela que dialoga com o próprio espaço da arte e a arte contemporânea como aquela que se dissolve no meio. Só para nós pensarmos isso, eu coloquei aqui essa pintura do Picasso, que ela evidencia esse propósito. Já de imediato, quando a gente olha para o quadro, a gente sabe que não é um quadro tradicional. Alguma coisa nele estranha que assinala já uma certa modernidade. Como que se dá essa explicação do espaço da arte voltado a essa pintura, por exemplo? Ora essa, quando a gente vê esse quadro dessa garota, a gente está vendo algo que é voltado à realidade? Ou nos termos daquele esquema, é uma janela para o real? É claro que não. A gente sabe que há muito mais um diálogo com o espaço do próprio quadro do que um diálogo com o espaço do real. Tanto que a garota está ao mesmo tempo de frente e de lado, como acontece na maior parte dos quadros do Picasso. Nota o seguinte, por exemplo, o nariz parece que ele está de lado, a boca parece que ela está de lado, mas por sua vez os olhos estão de frente, a orelha está de frente. Então, isso faz com que, para que você tenha esse efeito, haja um trabalho dentro da própria tela e não um diálogo com a realidade. A gente vai desdobrar isso, inclusive, na outra unidade, essa ideia central. Ela está no caderno, recomendo novamente que dê uma olhada. No Brasil, vai surgir essa nova ideia, né, trazida das vanguardas, de uma estética mais voltada ao experimentalismo e menos ao real, a partir da semana de 22. Vale lembrar, a gente estuda a semana de 22, né, efetivamente como ela é, que é algo importantíssimo, mas eu devo lembrá-los que ela não foi bem aceita quando ela ocorreu em São Paulo. Ela de fato foi mal recebida pelos especialistas, pelos críticos, pelos escritores e também pelo público, que a recepcionou muito mal. Então, é sempre motivo de questões a recepção do público a respeito da Semana de 22. O público, naquele momento, não recebeu bem os artistas modernos. Então, avancemos. O engajamento. Engajamento ele é um conceito muito amplo, né? Ele aborda sempre quando a arte toma partido de algumas causas sociais, sobretudo de causas sociais de minorias reprimidas. O engajamento no material ele é muito específico, então fica muito fácil nós tratarmos, né? A gente sabe que é o tópico principal, que é o engajamento da arte da guerra, que envolve Goya e Picasso,
e o engajamento da arte do afrodescendente, que é da Rosana Paulino. Nesse caso, o primeiro deles, né? Você tem o Goya, que ele se volta contra as invasões napoleônicas, ou seja, ele toma partido, então, de uma guerra ocorrida no século XIX, ao passo que o Picasso ele toma partido na Segunda Guerra Mundial. O que eu estou dizendo é, em poucas palavras, ambos têm a mesma temática, ou seja, são artistas que combatem a temática bélica de guerra, mas situados em tempos distintos. Você tem que tomar cuidado, então. Você tem uma causa comum que se dá em tempos que eles são distantes. O Goya ele não só trabalha a temática, né, contra o Napoleão Bonaparte, mas ele também ele critica a crendice, a superstição do povo espanhol. Então ele acreditava na razão, na ciência, e ele enxergava ainda resquícios do atraso no povo que se voltava ainda a uma cultura oral, menos formada. O Picasso, por sua vez, ele é convidado a pintar também uma cidade espanhola, né, devastada pelo bombardeio, e concebe o Guernica, que é o quadro tema desse momento. Atenção, então, o engajamento ele tem um tema comum, eu repito, mas com deslocamentos temporais. Eu acho que essa relação histórica das guerras ela é importantíssima para as questões e eu acho que vale a pena você tomar nota e escrever num canto. Por sua vez, a Rosana Paulino ela ocupa um espaço bem menor nos nossos estudos, né? Mas a gente sabe que a Rosana Paulino ela é empenhada na causa do afrodescendente, ou seja, numa perspectiva crítica que ela demonstra, como o afrodescendente ele é desde sempre mal incorporado à sociedade e como há uma perspectiva ainda contemporânea que é de defasagem em relação social, intelectual, da maneira como os afrodescendentes eles são assimilados e tratados na sociedade brasileira. Eu acho que esse é um tópico menos importante, mas que vale a pena, assim, com uma pequena nota, você coloca Rosana Paulino, afrodescendente, visão crítica, você já vai dar conta. Então vamos prosseguir. A crença. Nesse propósito, nós vimos nas aulas, ainda presenciais, que você tinha esses três artistas atrelados à expressão artística de crença e arte. A princípio, o Aleijadinho. O Aleijadinho ele é o artista de longe o mais influente, né, da Igreja Católica no Brasil. Ele trabalhou na época do Barroco em Vila Rica. E, basicamente, o Aleijadinho ele consolidou o Barroco da arquitetura mineira e brasileira, né? O Aleijadinho ele foi muito importante porque ele provoca uma espécie de adaptação do Barroco no Brasil, ainda que esse Barroco seja europeu e que haja uma espécie de influência muito marcadamente europeia. Quando o Aleijadinho ele cria as obras, por exemplo, ele insere alguns elementos brasileiros. Vale lembrar que, por exemplo, o Aleijadinho não tinha ilustrações do rosto dos apóstolos ou que se espera que seja o rosto de Cristo, né? E o que ele fazia, então? Ele usava rosto das pessoas de Vila Rica para colocar na arquitetura. Isso faz com que, então, você tenha uma arte europeia adaptada ao Brasil, que cria, então, uma espécie de característica própria, brasileira, nossa. Os outros dois, eles são desviantes da religião oficial, né? É o Arthur Bispo do Rosário, que ele tinha uma série de problemas mentais e que ele trabalhava naquele manto cerimonial que ele acreditava que iria pro além conhecer Deus com aquele manto. Então, ele trabalhou durante anos a fio esse manto cerimonial, com peças que ele encontrava no próprio manicômio, na instituição em que ele estava internado, em que de fato ele nos legou, né, como uma relação também com o divino, ainda que seja uma relação um pouco problemática, né? O Arthur Bispo do Rosário achava que via um exército de anjos, enfim, é uma visão um pouco problemática. Já o mestre Didi, ele se destaca por ser um artista intelectual. Então o mestre Didi é um cara que ele trata sobre a religião de matriz africana, ele é escultor, mas ele também é intelectual. Ele tem uma vasta produção escrita, então o mestre Didi ele é um artista mais amplo e mais profícuo, né? Ele produziu mais em mais campos. Mas o pensamento central que você tem que ter ao abordar o mestre Didi é valorização e difusão das artes de matriz africana, ok? Agora sim, concretismo e arte visual, o cerne da prova, ok? Notem o seguinte, não cairá neoconcretismo. Nossa preocupação agora
é o começo do movimento. Então vamos lá, então. A princípio, eu quero destacar a ideia do concretismo como uma arte que definitivamente se afasta do real. A gente viu o seguinte: quando você tem a primeira experiência de arte moderna no Brasil, você deixa de representar a realidade e passa a fazer uma espécie de cópia, só que meio deformada, porque você passa a tematizar o espaço da arte. Ainda assim, você tem uma relação entre obra moderna e realidade. O que acontece com o concretismo? Você vai ter efetivamente a arte como espaço concreto. Esse é o ponto central para que você compreenda essa matéria. O que é o concretismo? Por que o concretismo ele se aposta desse conceito? Porque ele espera que a própria arte se torne real. O Max Bill é o cara responsável por trazer o concretismo ao Brasil. Depois de uma exposição no MASP, em 1951, você tem a difusão do concretismo no Brasil. Não por acaso, o grupo mais forte do concretismo é de São Paulo. Ok? Quais são as características, então? Ora essa, se a arte concreta é a arte que propõe o concreto em suas formas, o que ocorre é que o anteparo, ou seja, aquele suporte da arte, vai ser o mais importante. Se é um livro, qual é o anteparo? É a página do livro. Se é um quadro, é a tela, por exemplo. Então, o diálogo e a concretude ele vai se dar sempre nesses espaços. Por isso que na literatura é tão importante a disposição da palavra na página. Que, aliás, é o mesmo que dizer a valorização dos espaços em branco. Por quê? Você vai ter um diálogo entre o poema, a literatura escrita e a maneira como ela se dispõe. E ela não segue aquela maneira tradicional que a gente conhece da escrita, da esquerda para a direita, ocupando os espaços com margens. Não, há um diálogo entre esses espaços em branco que ele passa a ser importante para a produção visual. Né? Inclusive, na primeira tela que eu coloquei, que falava sobre concretismo, você tinha um círculo, né? Então você vai ter também essa disposição, esse trabalho com a página. A carga gráfica e o trabalho visual de cada vocábulo. Você tem que entender o seguinte: uma arte concreta, se ela não dialoga com o real, não necessariamente ela vai tratar de sentimentos e problemas da realidade. Muito pelo contrário, ela é independente. Então, essa carga gráfica não necessariamente ela vai ter um sentido próprio, ok? Ela vai tratar de sentimentos, de problemas do real. Muito pelo contrário, ela vai se deter, às vezes, só na disposição visual das palavras. E por isso que a economia verbal, que é esse último tópico, ela vai se tornar problemática, porque ela é pensada propriamente para aquela obra de arte, para aquele livro, e não mais em relação ao que a gente conhece, por exemplo, de uma organização de vocabulário, de livro, etc. Os dois grupos que são concretistas. Muito simples também, muito fácil de compreender, é o grupo Ruptura e Frente. Como eu já adiantei, o grupo Ruptura ele é o mais consolidado. Né? Eu falei para vocês que o Max Bill faz uma exposição no MASP, em São Paulo, e que em São Paulo você tem o grupo mais definido. Esse grupo é o grupo Ruptura. Ele é efetivamente o coração do concretismo no Brasil, é aquele que vai se manter mais fiel aos preceitos concretistas. Então, nessa relação, quando aparecem questões, em geral, o concretismo ele é mais conservador, ele é mais voltado a uma postura que vai prosseguir com o concretismo até o final. Isso ocorre por quê? Porque o grupo frente ele já tem outra pegada que é mais de vanguarda, de avançar o concretismo. Não por acaso o grupo frente carioca vai dar origem ao neoconcretismo no Brasil, sobretudo a Lígia Clark e o Elliot Sica. Ainda então que ambos, grupo frente e ruptura, tenham se mobilizado numa exposição comum, acaba que o grupo frente ele se desloca e eles não mantêm então uma sintonia, porque o grupo frente vai buscar outras ideias de experimentação, uma nova estética que vai se tornar o neoconcretismo. Por fim, a gente vai tratar da arte conceitual. Se vocês acompanharam bem o meu raciocínio, a gente está dizendo o seguinte, olha, que cada vez mais a arte se afasta das formas e da realidade. A arte conceitual nada mais é que um avanço progressivo dessa tendência. O Solowitz ele é o primeiro cara a utilizar o conceito de arte conceitual, em que vale mais o conceito do que propriamente a obra de arte.
Então, o que vai acontecer? O pensamento do que pode ser a obra de arte assume o espaço do que é, por exemplo, um quadro, uma escultura. O próprio conceito ele ocupa mais os críticos do que a obra em si. Isso é um pouco complexo às vezes de pensar, né? Porque a gente tem uma certa aversão a formas dessa maneira. Sobretudo as pessoas que elas não têm muito contato com a arte. Elas vão ficar colocando em xeque se é que você acha, não é arte, mas enfim. Não nos cabe opinar propriamente nesse momento, né? Positivo, negativo, mas compreender o que acontece. Então, a ideia prevalece sobre a obra. Às vezes você tem obras que elas não são feitas para durar, obras que elas sequer serão executadas, mas elas serão pensadas, porque você vai ter um alargamento do conceito crítico e menos do que é a expressão formal, pronta, do que você vê, entendeu? Então, às vezes, o que você pensa em forma, por exemplo? Olha, uma escultura, quando aquilo que você vê é a forma, e você infere a ideia. Na arte conceitual, não. Às vezes, os artistas eles compõem uma ideia, mas eles não executam a obra. E você vai ter a utilização de recursos tecnológicos, porque eles são mais fáceis de executar, né? Porque você tem uma dinâmica complexa, que às vezes você tem a concepção da ideia, mas não propriamente a execução do artista por ele mesmo. O Solowit, que a gente acabou de ver, por exemplo, ele mandou uma ideia para o Brasil para ser feita. Quer dizer, outras pessoas montaram a obra que ele concebeu, entende? Então isso cria essa ideia de arte executável por terceiros. Ou seja, às vezes as pessoas recebem um projeto da arte conceitual, mas efetivamente a realização das obras não é o foco, mas muito mais a ideia, ok? Essa é a última ideia. Ficou repetitivo, né? Mas na verdade esse era o último conceito, a última parte a ser abordada. Espero que tenha ficado muito claro. Releiam então as unidades 1 e 2. Qualquer dúvida eu fico à disposição para atendê-los. Espero que vocês se cuidem e se deem muito bem na prova, ok? Um abraço, tchau!